Em junho de 2024, duas nações firmaram um acordo que abalou o mundo. Apelidada de Parceria Estratégica Abrangente, essa não era apenas mais um pacto que mal valia o papel em que foi impresso. Foi um desafio aos Estados Unidos da América e seus aliados, com promessas de uma nova ordem mundial justa e multipolar. Soa nobre, certo? Não quando você conhece os jogadores envolvidos. Rússia e Coreia do Norte. De um lado, a Rússia, um estado pária cambaleando sob o peso de sua desastrosa guerra na Ucrânia. Do outro lado, a Coreia do Norte, um reino eremita nuclear governado por um homem de políticas e corte de cabelo impressionantes. Neste mundo cruel e caótico, o presidente russo Vladimir Putin e o líder supremo Kim Jong-un se encontraram. Antes mesmo da ratificação do pacto entre a ditadura mais volátil do mundo e a superpotência mais beligerante aspirante, a Coreia do Norte enviou mais de 10 mil tropas para a Rússia, um movimento que a OTAN rotulou como uma escalada perigosa. Mas a OTAN e até Putin desconheciam que essas tropas não representavam perigo algum. Imagine extras mal ensaiados em um desfile militar, não guerreiros endurecidos pela batalha. Ficou claro de imediato que Kim não enviou seus melhores. Ele enviou seus restos e Putin ele caiu nessa. Vamos analisar essa enorme piada feita com Putin e suas implicações para a guerra na Ucrânia. Para compreender essa farsa, precisamos analisar essas tropas norte-coreanas mais detalhadamente. Onde eles estão, o que estão fazendo e por que Putin pensou que eles eram a solução para seus problemas. Estimativas recentes indicam que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos estão na Rússia, apesar de diferentes números terem sido discutidos por semanas. Segundo a Inteligência de Defesa da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência, cerca de 2 mil soldados bielorrussos se juntaram às unidades russas, enquanto os 9 mil restantes atuam como força de reserva, aparentemente para preencher posições secundárias. Essas funções incluem guardar postos de controle, cavar fortificações e manter postos de observação, tarefas que liberam soldados russos para o combate na linha de frente. Porém, certos relatórios indicam que isso talvez seja só o início. A inteligência ucraniana especula que Pyongyang poderia enviar até 100 mil tropas no futuro. Isso seria uma perspectiva perturbadora, se não fosse pela completa inutilidade demonstrada por essas tropas. Não vamos nos antecipar. Essas tropas norte-coreanas supostamente chegaram na Rússia em outubro e viajaram mais 4 mil milhas de Vladivostok a Kursk. A região de Kursk é onde a maioria dessas tropas assumiu posições, trabalhando junto com unidades russas como o 22º Regimento de Fuzileiros Motorizados e a 11ª Brigada de Assalto Aéreo Separada. Relatórios indicam que a Rússia reuniu uma força de 50 mil soldados, incluindo norte-coreanos, com o objetivo de retomar o território capturado pela Ucrânia durante sua ofensiva de verão. O envio de trabalhadores norte-coreanos para a Rússia ajuda Putin a amenizar a crise de mão de obra, evitando uma mobilização em massa de risco político. Com as estimativas de baixas chegando a 762 mil e o recrutamento enfrentando dificuldades, Putin precisa desesperadamente de cada soldado extra que puder encontrar. Mas como dizem, cuidado com o que você deseja. Às vezes, não ter soldados pode ser melhor do que herdar um exército tão inapto que é praticamente uma responsabilidade. E Putin está aprendendo essa lição agora. Os soldados enviados para a Rússia são rejeitados da Coreia do Norte. Desajeitados, inaptos e desqualificados, eles são menos um exército e mais um grupo de militares desajustados. Mas isso não surpreende quem conhece o exército norte-coreano. A Coreia do Norte possui um dos maiores exércitos do mundo, com 1.300.000 militares ativos. Contudo, quantidade é tudo que importa para Kim. A estrutura do exército norte-coreano é baseada em força de trabalho, não em guerra moderna, portanto não possui qualidade. O treinamento dos soldados norte-coreanos enviados para a Rússia é mínimo e desatualizado, a ponto de alguns nem conseguirem segurar um rifle corretamente. Não há surpresa nisso, já que o treinamento deles também é limitado por sérias escassezes. Há escassez crítica de combustível, munição e equipamentos modernos. Desertores norte-coreanos revelam que muitos soldados passam mais tempo plantando batatas do que atirando, sendo frequentemente desviados para ajudar a economia civil em crise. Mesmo as unidades de operações especiais, a chamada elite, não se saem muito melhor. Seu equipamento frequentemente está indisponível por problemas na cadeia de suprimentos decorrentes de sanções internacionais e má gestão interna. O absurdo de implantar tais tropas
foi exposto em comunicações russas interceptadas, onde um soldado frustrado exclamou: "O que fazemos com eles?" Esse sentimento, acrescido de palavrões, revela muito sobre o preparo para a luta das tropas norte-coreanas. Sejamos francos, os soldados norte-coreanos estão em situação ainda pior que os russos. Afinal, eles são quase esqueletos, encarnações vivas da crise alimentar crônica do país. Portanto, não surpreende que os norte-coreanos na Rússia não consigam realizar tarefas físicas básicas, como correr apenas 20 metros. Isso não é incomum entre uma população acostumada à desnutrição, mas os soldados realmente têm uma vida difícil. Uma crença perversa de que a fome torna os soldados mais resistentes resulta em rações militares escassas. Sua dieta consiste em restos mal comestíveis, raízes cozidas, um punhado de milho, ou em dias de sorte pequenas porções de arroz recolhidas do campo. No passado, a fome extrema fez com que soldados norte-coreanos cometessem crimes invadindo residências, armazéns de comida e cozinhas militares para roubar alimentos. Em um incidente horrível, 2 soldados famintos esfaquearam uma mãe e filha até a morte enquanto roubavam comida de um jardim de infância, à desesperança, levando a atos de barbárie. Até mesmo seus líderes passam mal. Uma fonte descreveu oficiais de alta patente enviados para projetos de fronteira que estavam tão emaciados que pareciam à beira do colapso. A aparência esquelética das tropas revela a dificuldade em manter disciplina e coesão, pois mal conseguem ficar de pé, quanto mais lutar. Provavelmente é o caso dos 3 generais norte-coreanos que foram enviados para comandar as tropas na Rússia, segundo relatos. Você pode pensar que essas condições terríveis em sua terra natal fariam a Rússia parecer quase um refúgio para eles? A resposta seria sim, se as tropas norte-coreanas não estivessem passando fome na Rússia também. Apesar dos relatórios iniciais de que Moscou tratava bem o primeiro lote de soldados norte-coreanos para atrair mais, essas esperanças logo se desvaneceram. A única coisa transbordando entre as tropas estacionadas em Kursk é a tensão. Soldados norte-coreanos, prometidos melhores condições, expressaram insatisfação com o fornecimento inadequado de alimentos. Para enfrentar a crescente insatisfação, os oficiais russos tiveram que intervir. O major-general Mevlitov, comandante adjunto para apoio de recursos do Distrito Militar de Leningrado, foi enviado para supervisionar a situação. Ao chegar em Kursk, ele ordenou a redistribuição emergencial de rações da 11ª Brigada de Assalto Aéreo da Guarda Russa. Apesar das tropas norte-coreanas não encontrarem comida suficiente na Rússia, elas descobriram uma estranha forma de liberdade. O envio de tropas norte-coreanas para a Rússia as colocou em um mundo para o qual elas não estão preparadas. Vindos de uma das nações mais isoladas do mundo, eles têm pouco conceito do mundo exterior e da guerra moderna. Para eles, tanques ou tratores agrícolas são a mesma coisa, mostrando sua ignorância sobre equipamentos militares modernos. Mas essa não é a única coisa que desconhecem. Desertores norte-coreanos falaram de seu espanto com comodidades básicas como eletricidade, água corrente e refeições adequadas ao encontrar outros países. E mesmo essas são apenas o início. Relatos indicam que alguns soldados norte-coreanos na Rússia, tendo acesso à internet pela primeira vez, gastaram um tempo considerável consumindo pornografia online. Putin foi prometido soldados disciplinados, mas recebeu um contingente chocado com a cultura, incapaz de lutar, pensar e perigosamente fora de sua profundidade. Kim realmente realizou uma jogada de mestre. Ele dispensou seus soldados indesejados e humilhou seu suposto aliado. Mas vamos ser honestos, Putin também tem culpa aqui. Ele pode ter sido enganado por Kim, mas caiu na armadilha. O que ele esperava? Que soldados estrangeiros sem conhecimento de russo e experiência real de combate se tornassem uma força eficaz da noite para o dia? Com apenas esses 2 problemas, Putin deveria ter percebido que aceitar soldados norte-coreanos era uma má ideia. Agora falaremos sobre experiência de combate e onde as coisas realmente desmoronam. As tropas norte-coreanas são inexperientes em combate moderno. A implantação em Kursk é a primeira grande batalha desses soldados desde a Guerra da Coreia, nos anos 1950. Isso foi há mais de 70 anos, não nos entenda mal. Soldados norte-coreanos já foram enviados ao exterior anteriormente, mas em pequena escala. Durante a Guerra do Vietnã, eles enviaram menos de 100 pilotos e uma unidade de guerra psicológica. Na Guerra do Yom Kippur, eles enviaram 1.500 conselheiros militares e especialistas. O problema era os papéis que desempenhavam, não o número deles. Eles apenas apoiavam os outros, não estavam na linha de frente.
É por isso que a experiência deles em lutar em guerras de grande escala é praticamente inexistente. O mesmo vale para outras notáveis implantações norte-coreanas no exterior. Nos anos 80, a Coreia do Norte enviou somente 25 conselheiros militares para a Líbia e, em 1987-50, conselheiros para Uganda. O exemplo mais recente foi na Síria, onde a Coreia do Norte enviou 20 especialistas, embora alguns relatórios sugiram que poderia ter sido mais. No entanto, essas unidades estavam muito longe das duras realidades da guerra nas trincheiras. Quando Putin pensou que estava recebendo milhares de soldados altamente treinados para ajudar na batalha pela Ucrânia, na verdade recebeu soldados que estiveram fora de ação por décadas. Mas este não é o caso de má inteligência como foi a equivocada invasão da Ucrânia. Isso foi um erro absoluto da parte de Putin. É por isso que ele está lidando com soldados mais acostumados a desfiles do que a batalhas. Esse é um problema que não pode ser ignorado em operações militares. Outro problema inevitável, a barreira linguística. Em um ambiente militar, isso é um grande problema, especialmente ao lidar com soldados inexperientes em combate, embora possa parecer trivial. A coordenação militar é complexa e requer comunicação constante, ordens precisas e respostas em tempo real. Quando se adiciona uma barreira linguística à mistura, o resultado é caos, não uma máquina bem lubrificada. Soldados norte-coreanos na Rússia têm dificuldade para aprender russo. O treinamento de idiomas, limitado a cerca de 100 termos militares-chave, é insuficiente diante dos altos riscos envolvidos. Em um cenário real de batalha, até pequenos mal-entendidos podem resultar em desastre. Os russos podem ter ensinado a dizer ataque, mas sem fluência, eles não conhecerão as nuances táticas. Portanto, integrar esses soldados em unidades militares russas de baixo escalão será como tentar encaixar um quadrado em um buraco redondo. Os russos dependerão de tradutores, o que não é ideal para batalhas em tempo real onde cada segundo importa. Putin pode ter negligenciado um detalhe crucial ao imaginar soldados norte-coreanos se juntando facilmente às forças russas. Se essas tropas não entendem seus comandantes, não poderão executar ordens corretamente e terão desempenho pior que o esperado. A humilhação de Putin cresce ao perceber o que ele de fato alcançou com essa medida desesperada para resolver o problema de recrutamento da Rússia, um ataque direto ao território russo. A decisão de Putin de trazer tropas norte-coreanas levou a Ucrânia a receber permissão para lançar mísseis de longo alcance em solo russo. O presidente Joe Biden foi o primeiro a autorizar Kiev a usar os Atacms americanos para atingir alvos dentro da Rússia, seguido pelos mísseis Storm Shadow britânicos e Scalp franceses. As armas de longo alcance eram um tema delicado, mas com a implantação das tropas norte-coreanas na Rússia, Biden aprovou seu uso mirando as forças russas e norte-coreanas em Kursk. Para Putin, isso significa que o campo de batalha se expandiu cerca de 186 milhas para o território russo, e agora a própria Rússia está sob ataque. Os soldados que Putin acreditava que o levariam à vitória estão indiretamente fazendo-o perder ainda mais terreno. Que reviravolta nos acontecimentos. E Kim, ele é o verdadeiro vencedor neste acordo. Primeiramente, ele se livrou de seus piores soldados, aqueles que eram mais um fardo do que um benefício para o exército norte-coreano. Enviar essas tropas para lutar pela Rússia, longe de casa e com poucas chances de retorno, foi uma forma eficaz de fazer uma limpeza. Afinal, não estamos falando de unidades de elite, mas sim de soldados descartáveis, facilmente sacrificados no caos da guerra. Depois, ao ganho financeiro. O governo russo supostamente paga aos soldados norte-coreanos $2.000 americanos por mês, e a maior parte desse dinheiro provavelmente acaba nos cofres do Estado, não com os próprios soldados. Para a Coreia do Norte, que enfrenta dificuldades econômicas e escassez de moeda estrangeira há muito tempo, essa é uma injeção de dinheiro crucial. Claro, também há a vantagem nuclear. Kim já começou a usar a aliança com a Rússia para impulsionar as ambições nucleares norte-coreanas. Assim, o Pacto Rússia-Coreia do Norte pode ser um divisor de águas. O apoio de Moscou pode permitir que Kim aprimore seu programa nuclear e fortaleça a posição da Coreia do Norte globalmente. Além disso, há a troca de tecnologia militar. A Rússia teria prometido fornecer à Coreia do Norte jatos de combate MiG-29 e Su-27, apesar de serem modelos mais antigos. Embora não sejam os melhores, esses jatos ainda representam um aumento significativo no poder aéreo da Coreia do Norte, crucial no espaço aéreo tenso acima da Península Coreana. Por fim, há o posicionamento estratégico. Ao se alinhar com a Rússia e aumentar suas capacidades militares,
Kim fortalece sua posição na nova Guerra Fria. As dinâmicas geopolíticas estão mudando e Pyongyang aproveita as crescentes tensões entre Estados Unidos da América, China e Rússia. Uma nova e poderosa tríade está surgindo, com China, Rússia e Coreia do Norte em seu centro. Essa tríade posicionaria o regime de Kim como um jogador muito mais influente no cenário global. Kim obteve o necessário: dinheiro, apoio militar e alavancagem estratégica. Putin pagou o preço levantando uma questão. Por que Putin continuaria a tolerar essa aliança torta? Na verdade é simples, ele não tem escolha. Ele pode ficar furioso em particular. Ele pode até ameaçar reenviar soldados norte-coreanos. Mas publicamente ele deve manter a ilusão de força nesta aliança. Kim já dominou essa ilusão. Em 30 de novembro de 2024, Kim prometeu publicamente o apoio inabalável da Coreia do Norte à guerra da Rússia na Ucrânia, enfatizando que seu país apoiaria os esforços russos para defender sua soberania e integridade territorial. Essa forte declaração, feita durante uma reunião com o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belyasov, foi cuidadosamente elaborada para ajudar Kim a manter a credibilidade com a Rússia e seu público interno, enquanto sustenta publicamente a fachada da força de seu regime. Putin também precisa agir com força, apesar da desagradável surpresa recebida. O envio de tropas norte-coreanas faz parte da narrativa de que a Rússia está construindo alianças com países como a Coreia do Norte, projetando uma frente unida diante das sanções e pressões ocidentais. No final, nenhum dos lados admitirá as reais motivações por trás de suas ações, pois isso prejudicaria sua imagem de força, algo que ambos os líderes precisam manter para não perder influência no cenário global. Mas conhecendo Putin, essa humilhação não ficará impune. Ele pode não revidar contra Kim, mas suas tropas estão praticamente mortas. A Rússia provavelmente usará as tropas norte-coreanas como bucha de canhão, uma estratégia para absorver perdas massivas enquanto tenta sobrepujar as defesas ucranianas com números e força bruta. Essa tática de moedor de carne é característica da abordagem russa em diversos conflitos. A Rússia pode enviar milhares de soldados norte-coreanos mal treinados para as linhas de frente em ataques massivos, como ondas, visando sobrecarregar as posições ucranianas, mesmo que isso signifique sacrificá-los no processo. Não espere que Kim se importe com a morte de seus soldados. O regime de Kim sempre viu seus soldados como descartáveis. Enviá-los para morrer na guerra da Rússia é apenas mais um sacrifício em busca de ganhos militares e políticos. As tropas norte-coreanas já começaram a morrer na Rússia. Em 1º de dezembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse à agência de notícias japonesa Kyodo News que alguns soldados norte-coreanos já haviam morrido em combate. Confrontos envolvendo tropas norte-coreanas foram relatados no início de novembro. Segundo o New York Times, o primeiro confronto ocorreu em 5 de novembro, quando tropas norte-coreanas e russas da 810ª Brigada de Infantaria Naval lutaram contra forças ucranianas na disputada região de Kursk. Apesar do confronto ter sido descrito como um engajamento limitado, provavelmente um ataque de sondagem para testar as defesas ucranianas, resultou em um número significativo de baixas norte-coreanas, segundo os Estados Unidos da América e oficiais ucranianos. Embora não tenham revelado números exatos, 2 oficiais anônimos confirmaram que muitos soldados norte-coreanos morreram neste confronto, devido à sensibilidade da situação. Apesar dos detalhes limitados, incluindo o número de mortos, essas fatalidades sinalizam o começo do que deve ser um número muito maior de baixas nas forças da Coreia do Norte. Então quem realmente está saindo por cima aqui? Putin está se beneficiando de alguma forma com este acordo? Ou isso apenas selou seu destino? E quanto ao Kim, ele realmente vai se safar enganando Putin? Deixe seu comentário abaixo com suas ideias.